para convidarmos o Governo e o seu titular à necessidade de retratar com coragem e verdade o país real, totalmente distinto da muito extensa lista de promessas lida na Assembleia Nacional e que em nada se assemelha e não caracteriza a Angola real em que vivemos. Viemos até este bairro de Luanda com os seus habitantes expostos à pobreza, quando não à pobreza extrema e ao desemprego, com crianças fora do sistema de ensino, sem saneamento básico, como se pode ver com crianças, especialmente meninas, a transportarem água do chafariz aqui ao lado para as suas casas. Esta imagem repete-se em cenários muito mais degradantes na maior parte dos bairros da nossa cidade capital, representando o sofrimento e a degradação, resultantes das opções partidárias de quem governa o nosso país. Este bairro de Luanda, a um passo da refinaria e de empresas do ramo petrolífero, espelha bem as consequências da ausência das autarquias locais e da inexistência de gestores com legitimidade democrática, decorrente da livre escolha dos seus representados. Este contraste de bairros pobres, de cidadãos excluídos da sua participação democrática, com uma cidadania negada, repete-se por toda a dimensão do nosso país e não foi retratada na lista de promessas a que designaram de Estado da Nação. Todos os anos, Angola testemunha um infinito rol de promessas que não se cumprem, que consomem quantias elevadas do Orçamento Geral do Estado, que a serem reais há muito nos teriam transformado na Nova Califórnia, e ano após ano foi consumindo a credibilidade de se tornar realidade, porque ano após ano a cidadania não se realiza, porque quem está no poder decidiu virar as costas ao chamamento das populações, ao chamamento dos jovens e construir um Estado autocrático, sustentado em demonstrações repressivas, sempre que necessário, para estender a todo custo o seu mandato. Questionamos com rigor que Angola temos nós hoje. Somos um verdadeiro Estado democrático e de direito? 20 anos depois da paz, usufruindo de 2 extraordinários períodos de alta do preço do petróleo, com o desaparecimento dos excedentes e das respectivas reservas monetárias que não sustentaram um programa de educação para o desenvolvimento ou não sustentaram o combate à pobreza e o combate à exclusão. Temos um país sem inclusão social, sem a diminuição das assimetrias regionais, sem a vitalidade e o desenvolvimento dos municípios, sem a cidadania participativa, sem tratamento igual. E não é, claramente, o país que os angolanos sonharam ter. Temos um país sem proximidade entre os governantes e os governados. Um país que se mostra insatisfeito e desencantado com a sua governação. Qualquer entidade isenta que se predispuser a efetuar uma auscultação às populações, aos jovens e às mulheres e homens deste nosso país, facilmente concluirá que vivemos num dos momentos mais difíceis no que diz respeito à situação social e económica das famílias e das empresas, com falências sem precedentes. E este retrato não foi minimamente traçado no passado dia 16 de outubro, na Assembleia Nacional. A pergunta que coloco é: para quando, afinal, a construção da nação angolana? A nação inclusiva e a nação participativa? Para quando? Para quando a aplicação dos princípios fundamentais constantes do título 1º da Constituição da República de Angola? Para quando o respeito pelos direitos e deveres fundamentais constantes do capítulo 2º da Constituição da República de Angola, entre os quais cito artigo 23, princípio da igualdade. Todos são iguais perante a Constituição e a lei. A realidade não é esta. Artigo 40, liberdade de expressão e de informação. Não temos. Artigo 44, liberdade de imprensa. E cito: é garantida a liberdade de imprensa, não podendo esta ser sujeita a qualquer censura prévia, nomeadamente de natureza política, ideológica ou artística. Também não é Angola que temos. Como sabem, esta censura é diária
e a negação deste direito tem sido permanente. Artigo 45º. Direito da antena, de resposta e de réplica política. No seu ponto 2, diz o seguinte: os partidos políticos representados na Assembleia Nacional têm o direito de resposta e de réplica política às declarações do Executivo, nos termos da lei. É o que nós estamos aqui a fazer. Mas é muito grave quando, em sede do Estado da Nação, na Casa das Leis, o Presidente da República e titular do Poder Executivo afirma a negação deste direito constitucional e manifesta um posicionamento agressivo e iniciador da predisposição para a limitação de direitos constitucionais. Em democracia, o discurso sobre o Estado da Nação é um momento de prestação de contas. Desperta um debate contraditório, não somente para os atores políticos, mas também entre a sociedade como um todo, não se podendo proibir que se indague o conteúdo como se faz nas ditaduras. Nestas, o discurso do príncipe transforma-se em lei, que deve ser por todos acatada. Na democracia, o discurso do presidente não se torna lei, aguça o contraditório, estimula o debate e abre espaço ao confronto de ideias para que se faça luz. E por isso, a democracia é ainda hoje o melhor regime, que garanta a liberdade de todos e de cada um perante a lei, opondo-se à vil ditadura, onde alguns, muito poucos, podem e dizem o que querem, mesmo ao arrepio da verdade, enquanto outros se submetem e aplaudem, mesmo quando tenham de fazer a contragosto. Afirmações do género de que l'état c'est moi, o Estado sou eu, só podem ser vistas como arrogância e um sinal de decréscimo do pouco do espírito democrático que o MPLA já teve um dia. Angolanos e angolanas, nenhum país se constrói sem liberdade. Nenhum país se constrói sem justiça. Nenhum país se constrói sem participação democrática dos cidadãos na vida pública. E volto de novo à Constituição da República de Angola, no seu artigo 52, participação na vida pública. Cito parte do ponto número 1. Todo cidadão tem o direito de participar na vida pública e na direção dos assuntos públicos, diretamente ou por intermédio de representantes livremente eleitos, e de ser informado sobre os atos do Estado e a gestão dos assuntos públicos nos termos da Constituição e da lei. Pelos exemplos que acima citei, demonstrei em pouco mais, de forma inquestionável, casos de incumprimento constitucional, o quanto o país vai mal e o quanto devemos exigir mudanças. De nada vale embelezar listas infinitas de promessas, quando direitos fundamentais são violados por quem tem a responsabilidade primeira de os garantir e de os respeitar. Hoje aqui me obrigo a referir a razão do processo de destituição do Presidente da República, remetido formalmente à Assembleia Nacional. Este processo, substantivamente fundamentado, contém provas múltiplas de violações da Constituição e as leis, que em qualquer Estado democrático de direito destituiria, sem dúvida alguma, o Presidente da República, com apenas uma das dezenas de provas apresentadas. Mas importa citar que o que ocorreu na Assembleia Nacional após a recepção do processo, e cito, foi convocada, conforme a lei, uma reunião da Comissão Permanente, que convocou de forma correta a reunião plenária para o dia seguinte. A Assembleia Nacional não distribuiu o processo a nenhum dos grupos parlamentares. Também não o distribuiu às comissões de especialidade, como está obrigada a proceder e como fazem todas as outras circunstâncias. Na sala da reunião plenária, para quem chegou cedo, encontrou urnas para votação secreta, conforme consta da lei. Pouco antes do início da sessão,
tais como os tribunais, e usando a repressão, manipulando as forças de defesa e segurança para estenderem os seus mandatos e, deste modo, imporem aos povos poderes não democráticos, com as consequências extremamente negativas que nós todos temos observado. Angola não se distingue do que se está a passar em Moçambique. Importa trazer aqui o desafio da sociedade, questionar os intérpretes das instituições que, com responsabilidade nestes processos, no sentido de passarem a ter coragem, no sentido de passarem a posicionar-se ao lado da lei. Faço aqui um apelo às elites políticas, nomeadamente às elites do MPLA, a interromperem o seu silêncio e a não permitirem que cidadãos, nomeadamente jovens, desacreditem nas suas instituições e não escolham a violência como opção. Faço um apelo para que estas elites temporariamente instaladas no poder não virem as costas à ética e à cultura da legalidade em troca de benefícios, que percam o medo e façam deste país um país de direito, reconciliado, inclusivo e participativo. Apelo às elites deste país que se envolvam em fazer retornar os angolanos a confiança nas suas instituições, que façam retornar aos jovens a impressão do desejo de partida do país, na busca de esperanças perdidas internamente. Nada justifica que 22 anos depois da paz não impere um ambiente de sã convivência e diálogo fraterno, porque adversário político não é o fim da vida e boa governação. Dito isto, convicção de que a democracia, a pluralidade política, a inclusão social, a sã convivência, a devolução da independência do poder judicial, a devolução da soberania e da independência do poder legislativo, a garantia da liberdade económica aos cidadãos, a liberdade de expressão e de informação, a existência de forças de defesa e segurança rigorosamente republicanas e, portanto, apartidárias, a realização das eleições autárquicas em simultâneo e em todo o país em 2024, em cumprimento das promessas eleitorais efetuadas por quem governa e incumpridas até hoje, a transparência na gestão da coisa pública, estas questões, todas elas citadas, e a garantia da sua efetividade são as prioridades a serem alinhadas ao Estado da Nação, para a construção da nação, que não somos e que pretendemos edificar para o bem de todos os angolanos. O Presidente perdeu a oportunidade de anunciar aos angolanos que o seu partido e ele próprio iriam agendar a votação da Lei da Institucionalização das Autarquias Locais, que ele tem impedido e assim, desse modo, passarem a cumprir a promessa feita em 2017 e durante a campanha de 2022, e que aquelas promessas não foram cantiga para fazer o bem do inimigo. No dia 11 do próximo mês, Angola completará 48 anos de independência. E tal como o país, os angolanos e as angolanas que nasceram naquele dia estarão apenas 2 anos de concluir 50 anos de idade. Portanto, meio século ou 5 décadas é muito tempo. Se com esta idade os homens confrontados com o peso gigantesco do tempo que passou e em face do que ainda lhes poderá ser concedido viver, são obrigados a fazer um balanço das respectivas vidas, de igual modo as sociedades ou os Estados se obrigam a realizar o mesmo tipo de inventário. As gerações do presente impõem-se este exercício sob pena de serem vistas como gerações falhadas pelos seus descendentes e os seus sucessores. Por isso, caros compatriotas, não temos de fechar os olhos à realidade que se nos apresenta hoje. Passaram-se 48 anos, mas Angola ainda está longe do que se pode considerar uma nação. O desafio essencial dos angolanos continua a ser encontrar um ponto de convergência e síntese definitivos deste rico mosaico de diferentes grupos étnicos e diferentes línguas que importa preservar e promover. Continuamos com sérios problemas em algumas regiões do nosso país,
que ameaçam o Estado unitário, exigindo por isso muita sabedoria na respectiva administração por parte das autoridades governativas. Algo que, verdade seja dita, não tem acontecido. É o caso de Cabinda, uma situação cuja solução já não está mais na ponta dos fuzis e das baionetas. Está no diálogo. Nos últimos dias, levantaram-se problemas na região das Lundas, que demandam por uma intervenção prudente das autoridades nacionais, diferente das execuções sumárias que assistimos há 3 anos na localidade diamantífera do Cafufo. Angolanas e angolanos, caros compatriotas, as necessidades de abraçarmos convictamente um rumo de progresso e desenvolvimento obriga-nos a identificar os nós que devem ser desamarrados e contrariarmos a radicalização de setores do regime que ignoram os gigantescos ventos de contestação que já sofrem de variadíssimos lados da sociedade angolana. Na verdade, importa-nos identificar e depurar as más práticas que contribuem para o desencanto, designadamente o uso excessivo da violência de todos os tipos, o controle político das Forças Armadas, a cumplicidade e o controle político de certas seitas e certas denominações religiosas, o enquadramento, domesticação e corporativismo dos órgãos de comunicação social públicos, dos organismos sindicais e de boa parte da sociedade civil. E, finalmente, o reinvestimento no novo homem, através da instrumentalização de franjas juvenis, moldadas por via de modelos educacionais que lhes alteram o caráter e a mentalidade porque lhes dão meios materiais, o que os destrói. Portanto, temos um regime a fazer regredir os poucos ganhos que a nossa incipiente democracia havia assegurado. A retração que há a nível da comunicação social, dos debates plurais que não ocorrem, há que recuperar a vitalidade democrática. Os reitores das universidades, que eram geralmente eleitos por sufrágio universal e secreto, e que já não o são. Na fase inicial do processo de paz, as Forças Armadas angolanas tinham um caráter claramente mais apartidário. Urge democratizar e tornar transparentes e independentes as estruturas eleitorais. Urge aprovar uma nova lei eleitoral que reabra aspectos democráticos eliminados. Alterações estas conduzidas por maus cidadãos e maus patriotas, que não se aperceberam que perderam toda a sustentação da moralidade e da ética e que o poder não é interno. Minhas senhoras e meus senhores, o ciclo político e económico 2018-2022 refletiu-se um recuo económico e social. As evidências são obtidas pela análise de balanço do primeiro plano do desenvolvimento nacional de João Lourenço. Basta efetuar uma análise comparativa dos orçamentos nos 5 anos de mandato com o correspondente documento do reitor. Em termos de nível geral de atividade económica, o mandato perspectivou uma taxa de crescimento médio anual de 4%, porém acabou obtendo um resultado à esquerda de zero. Isto não é nenhuma anedota, é a realidade. A economia encolheu um ponto percentual em cada um dos 5 anos de mandato. Por outras palavras, menos 4 pontos percentuais do rendimento anual é o que, em média, cada habitante deste país perdeu no mandato de João Lourenço. E este é o track record enquanto presidente. O Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027 nasce equivocado, a começar pelo indicador determinante do sucesso ou insucesso do mandato. As previsões do crescimento económico prevê uma taxa média de 2,9% ao ano, quando a população cresce acima dos 3% ao ano. Por outras palavras, a pobreza continuará a afundar-se em sintonia com o mandato anterior. Por isso, em nome adequado e alternativo para o plano de governação do presidente João Lourenço, vamos chamá-lo PSM 2023-2027, ou seja, Plano de Subdesenvolvimento Nacional. A menos que queiramos todos abraçar as reformas atrás iniciais. Por diversas vezes, dissemos e demonstramos que a economia angolana depende das necessárias reformas políticas para se libertar e crescer a um ritmo capaz de reduzir o massivo desemprego involuntário reinante. Enquanto isso não ocorrer,
os riscos económicos, sociais e financeiros que podem advir de um crescimento económico de longo prazo aquém de nulo vão continuar a amontoar-se. O facto de o petróleo continuar a representar mais de 90% das exportações da Angola faz com que o resto da produção interna, setor não petrolífero, particularmente aquela que é criada simplesmente para substituir as importações, seja fortemente insustentável. Uma simples queda do preço do petróleo resulta em escassez de divisas e consequente limitação na importação de matérias-primas e meios de produção requeridos por essa indústria. Por esta razão, são inconsequentes os discursos de membros da equipe económica e do próprio titular do Poder Executivo que, citando o Plano de Subdesenvolvimento Nacional 2023-2027, dizem que a contínua quebra da produção petrolífera poderá ser compensada pela produção do setor não petrolífero. O setor não petrolífero da economia é ainda frágil, prisioneiro do Partido-Estado e fortemente dependente do setor petrolífero. É praticamente um crime os campos de produção petrolífera envelhecidos não terem sido atempadamente e não estarem a ser compensados por novos campos, por via de investimentos. O país está à beira de um risco financeiro e económico sem precedentes. Desta vez, uma queda do preço do petróleo, se persistente, já não será resolúvel com uma mera revisão orçamental, como no passado. E é esta circunstância que nos leva a focalizar a presente comunicação nas questões relativas às finanças do Estado. Desde praticamente a aprovação do orçamento de 2023, que o Governo fala em crise orçamental, pressão do serviço da dívida, conjuntura internacional desfavorável, corte de despesas, etc. Mas foge propor uma revisão do orçamento na Assembleia Nacional. Este receio é alinhado com as verdadeiras causas do problema, e as verdadeiras causas são políticas e remontam ao último processo eleitoral. Caros compatriotas, no dia 17 de julho do ano em curso, face ao forte choque de desvalorização do Kwanza, aumento desesperado do preço da gasolina, crise politicamente motivada das finanças públicas, fortíssimo aumento do custo de vida, entre vários outros fatores, nós realizamos uma conferência de imprensa visando dois propósitos fundamentais. Primeiro, esclarecer os cidadãos sobre o que realmente estava a acontecer, apresentar inequivocamente as verdadeiras causas do problema e as soluções definitivas. Segundo, evitar que o falso diagnóstico produzido pela reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros do dia 14 de julho do presente ano, conduzida pelo chefe do Executivo, João Manuel Gonçalves Lourenço, e que teve como porta-voz o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José Lima Massano, fosse difundido na sociedade sem o devido contraditório. Felizmente, a aludida conferência de imprensa de 17 de julho foi bastante eficaz. O Governo foi completamente desvendado. Para contextualizar, convém reler a síntese do diagnóstico manipulado, proferida por Lima Massano. A atual conjuntura económica é explicada por dois fatores. Primeiro, a baixa procura no primeiro trimestre do ano corrente, do balanço ou execução do segundo e terceiro trimestres. O lado da arrecadação de receitas melhorou ou piorou? Se ficarmos pelo discurso do chefe de Estado, concluiremos de forma enganosa, na medida que nada agravou, na medida em que amplia a questão da baixa produção petrolífera para um espaço semestral, primeiro semestre do ano. E também fala em cativações de despesas que vêm sendo levadas a cabo pelo seu Executivo. Os factos e, consequentemente, a verdade são os que vamos apresentar a seguir, com base em dados oficialmente divulgados pelo Executivo e pela Agência Nacional de Contabilidade. Durante o tão geral do Estado corrente, foi nesse contexto que demonstramos em como este déficit, mais do que compensado pelo preço médio verificado na altura, aproximadamente $80 por barril, contra 75 previsto no Orçamento de Estado, ao longo de todo o trimestre. Dados sobre a produção petrolífera no segundo trimestre de 2023 demonstram que a situação financeira evoluiu positivamente. A produção média mensal foi de 33,2 milhões de barris, denotando um incremento médio mensal de quase 2 milhões de barris mês ao primeiro trimestre do ano. Num contexto em que o preço se mantém firme e acima do previsto no orçamento, podemos concluir que o segundo trimestre do ano foi mais do que atingiu os seus objetivos de receita.
mais do que atingiu os seus objetivos parceiros. No terceiro trimestre registrou-se uma produção média mensal ainda maior, de 34,7 milhões de barris, um excedente de 3,3 milhões de barris mês, neste período do ano. Mais uma vez, sobre o preço, não precisamos de falar. Mantém o bom comportamento num contexto em que a produção vê o seu desempenho melhorado. É de lamentar e suspeitar o comportamento do Ministério das Finanças, enfim, por ter decidido reestruturar o seu site nesta altura. O novo site apresenta menos de 90% da informação relevante que o site anterior continha. E é de perguntar porquê. Esperamos que o site não se transforme em mais uma galeria de vaidades, de fotos, de promoção e sem qualquer tipo de informação relevante. Vejamos agora dois argumentos mutuamente exclusivos: o Covid-19 versus a guerra Rússia-Ucrânia. Durante o surgimento da pandemia em 2020, o preço do petróleo chegou a situar-se abaixo dos $30 por barril. Um choque tremendo para economias comandadas pelo petróleo, como é o caso da economia angolana. Também não podemos deixar de referir que os efeitos da Covid-19 sobre a economia angolana foram exacerbados pelo modelo de economia implantado no país. Desde há pelo menos 20 anos e assente na captura do Estado para a extração dos recursos públicos. Contrariamente à pandemia, a guerra Rússia-Ucrânia, que teve início em fevereiro de 2022, gerou uma externalidade oposta e positiva para a economia angolana. Ao contrário do mínimo histórico de $20 por barril de petróleo em abril de 2020, o aludido conflito promoveu um máximo histórico de $123 por barril em julho de 2022. O choque externo de 2020 resultou em abaixamento do preço do petróleo. O governo culpou e destaca a pandemia até hoje. O choque externo de 2022 resultou num aumento extraordinário do preço do petróleo. Ainda assim, o Presidente da República procura justificar os seus próprios erros governativos com tal conflito. Desde crianças que aprendemos que a vida é incerta, que vivemos num mundo incerto ou de probabilidades. O petróleo e o mundo têm sido bastante generosos para com Angola, só que o problema está na sua liderança e no servilismo dos titulares das instituições públicas. Afinal de contas, de onde vem a pressão sobre as finanças públicas de Angola em 2023? Num contexto em que o preço do petróleo é alto desde 2021, tendo em 2022 atingido o pico, e entre 2020 e 2023, durante 3 anos, o país ter beneficiado de uma moratória para o serviço da dívida. Por que é que o governo está a deixar de realizar despesas previstas no orçamento de 2023, inclusive para a saúde e a educação, que são prioritárias, para ter de honrar compromissos com o serviço da dívida, particularmente para com a República Popular da China? Não nos venham com o argumento banal do aumento do financiamento, do custo do financiamento para Angola, versus dificuldade de pedir novo empréstimo para pagar a dívida vencida, rolagem da dívida. Seria substituir as verdadeiras causas, a natureza do regime político vigente, por meras consequências das suas próprias ações. O enigma já foi denunciado e revelado na conferência de 17 de julho. A economia, as famílias e as empresas vivem as consequências do tudo ou nada do MPLA nas últimas eleições gerais, onde o Tesouro e o Banco Nacional da Angola foram meros instrumentos de serviço ao Partido do Estado e a sua preservação no poder a qualquer preço. Aliás, foi também nessa altura que provamos que o governador do Banco Central comportou-se como membro efetivo do Executivo, executando más políticas em defesa de interesses partidários. 2021, ano pré-eleitoral, e 2022, ano eleitoral, foram anos de muito desperdício financeiro. Primeiro consumiu-se, sob a forma de aumento de gasto público, os incrementos acumulados da receita na ordem dos 16 mil milhões de dólares. Segundo, consumiu-se, não se sabe como até hoje, o excedente acumulado de 6,6 mil milhões de dólares, relativos ao saldo orçamental positivo de 2021 e 2022. Terceiro, desperdício do efeito da moratória,
acumulação de pressão sobre as finanças públicas e remissão total da pressão para o pós-eleições, orçamento de 2023. Por outras palavras, 2023 está a assumir o pesado passivo de 2021 e 2023, com reflexos na desvalorização da moeda, medida atabalhoada sobre os combustíveis, redução do já de per si baixo poder de compra, corte atabalhoado do orçamento, interrupção unilateral de contratos de fornecimento de bens e serviços ao Estado, aumento dos atrasados do Estado, penalização do empresariado nacional. A prioridade das prioridades recai para o serviço da dívida, particularmente externa. É isso que João Lourenço chama de endividamento responsável? É isso que João Lourenço chama de sustentabilidade das finanças públicas? Uma pergunta importante deve ser colocada aos economistas deste país. Em 2020, tendo em conta os efeitos da pandemia sobre a economia angolana e, em particular, sobre as suas finanças públicas, foi necessário um recurso à moratória da dívida para se evitar uma falência. Esta moratória, com destaque da concedida pela China, só foi levantada depois do primeiro trimestre de 2023. Os dados de execução do orçamento apresentam um superávit acumulado de 6,6 mil milhões de dólares, coincidindo com o período da moratória. O preço médio do barril de petróleo foi de 101 dólares em 2020, resultante numa taxa de câmbio média de 460,6 kwanzas por dólar, o que retirou pressão de endividamento ao país. Como compreender que o serviço da dívida passa de 12 mil milhões de dólares em 2021 para o dobro, praticamente 21 mil milhões de dólares em 2022? Como compreender, e de acordo com dados do Fundo Monetário Internacional, que a dívida acumulada pelo Estado tem aumentado de 62,5 mil milhões de dólares em 2021 para 80,4 mil milhões de dólares em 2022? Que ao menos se destinasse os excedentes orçamentais na redução da dívida. As contas públicas não se apresentam com o mínimo de credibilidade. O governo angolano deve explicar. O governo de João Lourenço deve dizer a todos os angolanos onde é que colocou os excedentes. Onde é que está o dinheiro? Em 2023, longos anos depois da moratória, mudou-se apenas o culpado. A ênfase deixou de estar no Covid-19. Agora é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A razão nunca é João Lourenço. A razão nunca é as suas políticas ou as políticas do seu partido. O próximo culpado está em fase de formação. Tudo indica, será o conflito Israel-Palestina. Quando foi aprovado pelo Parlamento, o orçamento previa arrecadar receitas de 13,5 bilhões de kwanzas, cerca de 25 mil milhões de dólares, e de despesa fiscal previa desembolsar 12,9 bilhões de kwanzas, cerca de 24 mil milhões de dólares, antevendo-se assim o excedente em torno de 1 mil milhão de dólares. Recentemente, setembro de 2023, o Fundo Monetário Internacional fez sair um comunicado de imprensa e um relatório de equipe, na sequência de reuniões com as autoridades no âmbito da sua primeira avaliação pós-financiamento. A leitura do documento permite concluir que o orçamento do Executivo é completamente diferente do orçamento aprovado pela Assembleia Nacional. E eu repito, é muito grave quando o Fundo Monetário conclui que o orçamento aprovado pelo Executivo é diferente daquele aprovado pela Assembleia Nacional. O Fundo Monetário Internacional antevê que o orçamento de 2023 termina com déficit de 2,5 mil milhões de dólares, 1,4 bilhões de kwanzas. Chama a atenção o facto de a previsão de déficit não estar a ser explicada por uma revisão em baixa das receitas. Pelo contrário, o Fundo Monetário Internacional acha que se vai arrecadar 464 mil milhões de dólares acima, mil milhões de kwanzas, acima da previsão do governo. O que mais uma vez confirma a nossa tese sobre o não impacto da produção petrolífera nas receitas previstas para 2023. Prevê-se um disparo ao nível do gasto fiscal para 15,3 bilhões de kwanzas, cerca de 28 mil milhões de dólares,
contra a previsão de gastos aprovados pela Assembleia Nacional de 12,9 bilhões de kwanzas. Estamos a falar de uma expansão da despesa fiscal em 2,4 bilhões de kwanzas, equivalente a 4,4 mil milhões de dólares. O Governo contribuiria para o incremento do estoque da dívida com 2,5 mil milhões de dólares. Se o teto de gasto do orçamento inicial se mantivesse, diríamos que a necessidade de financiamento do Estado para 2023 é de aproximadamente 13 mil milhões de dólares, tendo em conta uma despesa financeira, a amortização da dívida, de 14 mil milhões de dólares e um superávit de 1 mil milhões de dólares. Refazendo os cálculos, com base no referido documento do Fundo Monetário Internacional, o buraco, necessidades de financiamento, ascende para 16,5 mil milhões de dólares. Ainda de acordo com o recente documento do Fundo Monetário Internacional, projeta-se um rácio dívida-PIB de 83,2% em 2023, refletindo um aumento de 18 pontos percentuais relativamente a 2022. De forma propositada e para alimentar a sua narrativa de redução e sustentabilidade da dívida, o Presidente João Lourenço limitou-se a falar deste rácio, olhando para anos passados, nomeadamente 2020, 139,6%, 2021, 87,9%, 2022, 69,9%. Omitiu este ano. É importante dizer que dos 83,2% da dívida estatal relativamente ao PIB, 77,1%, que equivale a 98 mil milhões de dólares, é dívida governamental, e 6,1%, que equivale a 7,2 mil milhões de dólares, é dívida externa contraída pela Sonangol e pela TAD, existindo uma terceira componente que é o resultado de dívidas garantidas pelo Estado. Num contexto em que o serviço da dívida está de acordo com declarações do próprio Presidente a retirar espaço aos gastos em bens e serviços e infraestruturas, mediante cativações de despesas sem consulta aos deputados, esperava-se que o teto de gastos fiscais, aprovado pelo Parlamento, 12,5 bilhões de kwanzas, se reduzisse. O argumento do Governo para congelar despesas orçamentais vem sendo suportado pelo contexto desfavorável das taxas de juros elevadíssimas no mercado internacional. É contraditório alegar não existir financiamento barato para rolar a dívida, substituir dívida por dívida, mas existir financiamento para cobrir a criação de uma nova dívida. Potencial déficit fiscal de 2,5 milhões de dólares, via aumento do teto de gastos. Mas que tipo de cativação orçamental é essa que empurra o teto de gasto para norte, ou seja, para cima? Fica aqui uma vez mais demonstrado o perigo do Executivo usurpar funções que nas verdadeiras democracias são uma competência inalienável do Poder Legislativo, dos deputados. É assim, muito urgente, o Parlamento promover um debate sobre os processos orçamentais relativos à execução do orçamento do ano corrente, com uma tónica centrada nas cativações, novo teto de despesa, estrutura atual das despesas, gestão da dívida. É crucial o país ser informado sobre o possível aumento de gastos na ordem de 11% da despesa fiscal. Será mais uma linha de financiamento? Que bens ou serviços estão caros? Central. Então, qual é a conclusão de tudo isto? É a mesma apresentada na conferência de 17 de julho último. O país precisa de instituir o beabá da organização do Estado para se tornar viável. O Estado está convenientemente desorganizado, com consequências desastrosas para a vida de todos os angolanos. E urge responsabilizar. Urge responsabilizar. Pesados jornalistas, angolanos e angolanas, o facto é que os dias que correm estão realmente a ser financeira e economicamente bastante difíceis para a maioria esmagadora das famílias angolanas. Ante a vertiginosa e avassaladora subida do custo de vida e a completa ruína do poder de compra, os chefes de família fazem das tripas coração para que possam pôr à mesa as refeições de que necessitam, já não para viver, mas para a sua literal sobrevivência. E vejam que
que nesse quadro não estamos a incluir o drama observado diariamente em plena capital angolana, onde há famílias inteiras a alimentarem-se pelos contentores de lixo, colocados nos mais diversos cantos, ruas, praças e pracetas da cidade. São mesmo os integrantes da classe média da sociedade, com a chamada pobreza envergonhada, que vivem as tremendas dificuldades e agruras que a atual situação lhes impõe. Não é por acaso que numa conjuntura em que o governo se faz de surdo e mudo e não se empenha de boa fé numa concertação social com as organizações sindicais, estas vêm defender a urgência de se atualizar o salário mínimo nacional, fixado atualmente em 32 mil kwanzas para 245 mil kwanzas. Não é preciso ir a hipermercados, mas apenas aos populares Catintão e Mercado 30, para se concluir que para nada chegam os salários oferidos pela generalidade dos cidadãos angolanos. Mas o Presidente da República, na sua mensagem à nação, não avançou medidas que o Governo tem para resolver este problema, infelizmente. Nos últimos dias, as caixas de massa custam 5.197 kwanzas o quilo. E o óleo alimentar de 12 unidades adquirem-se a 24.989 kwanzas. Um quilo de feijão está a 1.300 kwanzas. As caixas de frango, 15 quilos, e de galinha rija, 10 quilos, saem a 20 mil kwanzas e 18 mil kwanzas, respectivamente. O saco de açúcar de 50 quilos está em 66 mil kwanzas. Uma lata de leite nido a 20 mil kwanzas. Uma caixa de 20 quilos de peixe carapau custa 40 mil kwanzas. E 20 quilos de arroz. 20 quilos de arroz estão a 20 mil kwanzas. Mas o problema dos preços não se põe apenas em relação aos alimentos, mas também a outros itens indispensáveis para a vida dos angolanos. Um deles é os materiais de construção. Diante das dificuldades da política estatal de fomento habitacional, em geral os angolanos optam pela autoconstrução das suas próprias habitações. E aqui, os preços dos materiais já estão completamente na estratosfera. Uma pá de areia está a 12 mil kwanzas. O saco de cimento custa cerca de 5 mil kwanzas. A chapa de zinco varia entre os 6 e os 7 mil kwanzas. O varão de 12 sai a 6.200 kwanzas. O contraplacado nacional está a 14 mil kwanzas. O contraplacado importado a 39 mil kwanzas. O caminhão de Burgal está a 300 mil kwanzas. E o de Pedras anda a 250 mil kwanzas. E a unidade de bloco de 12 custa 120 kwanzas. Uma pá carregadora de inertes custa 28 mil kwanzas. A pá de Burgal custa 32 mil. É impossível viver nestas condições. É impossível construir nesta especulação criminosa. E destas coisas, o Sr. Presidente nada falou. Nada falou. Importa dizer que são os chineses que controlam o mercado dos inertes e os transportes são controlados pelos cubanos. Naturalmente, e estes preços para os bens que vêm da natureza, nomeadamente a areia, o burgal e a pedra, só atingem esses preços porque têm a total conivência e participação dos governantes nacionais. $1.000 hoje estão acima de 1.100.000 kwanzas. Quando o país vive de importações, naturalmente o país sucumbe pela falta de direção política e falta de proteção aos mais pobres por parte de quem governa. Caros cidadãos,
A reforma do Estado consubstancial e reformas políticas, económicas e sociais é o único instrumento capaz de materializar os anseios dos angolanos. Através do equilíbrio de poderes entre os órgãos e de independência funcional das entidades independentes e do regime dos seus órgãos. Para aliar a teoria à prática, há que abandonar o atual modelo de Estado, assente na monocracia, fecundado para ser deficitário e parasitário, para que possamos ter um serviço público de qualidade, melhorar o ambiente económico e dar confiança aos investidores a acordar. O Orçamento Geral do Estado continua a não cumprir o seu papel principal de legalidade e transparência. Sistematicamente viola os princípios da unidade, universalidade e da publicidade, por falta de informação quanto à identificação de todas as despesas e todas as pessoas que beneficiam das receitas públicas, com a ausência de inúmeras unidades orçamentais e órgãos dependentes, e denota-se mais uma vez a ausência da transparência contabilística, que deveriam sustentar a boa governação, mantendo-se o desarranjo quanto à distribuição da dotação orçamental por órgão. Este ano foi efetuada a cativação da maioria das despesas do terceiro trimestre, facto este considerado por muitos especialistas como resultado da má governação e do mau planeamento do governo de João Lourenço. Apesar do texto constitucional enunciar o princípio da transparência da Conta Geral do Estado, dizendo que esta deve ser acompanhada de todos os elementos que se reputem necessários à sua análise, e que, no caso concreto, estes elementos se encontrarem melhor elencados na Lei do Orçamento Geral do Estado, Lei 15/10 de 14 de julho, apesar de sucessivamente o Tribunal de Contas enumerar recomendações e requisitar que a Assembleia Nacional acompanhe a fiscalização e o controle, de forma urgente e permanente, a execução das políticas desenvolvidas pelo Executivo em nome da ordem social, o Presidente da República diz-nos que está tudo bem. Em Angola, as pressões inflacionistas provêm da união de fatores, tais como a gestão danosa, a corrupção e os desequilíbrios estruturais associados à estagnação dos setores de produção alimentar, nomeadamente da agropecuária, das pescas, da indústria alimentar, que constituem as verdadeiras causas da inflação, depreciam o poder de compra dos trabalhadores e acentuam as desigualdades sociais, aliadas ao baixo nível de vida da população. O salário mínimo é definido como aquele fixado em lei, capaz de atender às suas necessidades vitais do trabalhador e as da sua família, com moradia, com alimentação, com educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e providência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. Todavia, os debates sobre o impacto do salário mínimo concentram-se no emprego e na redistribuição do rendimento e no acesso aos bens e serviços considerados de primeira necessidade. Aliás, na nossa lógica, o maior dilema da política económica no nosso país encontra-se nos preços dos bens alimentares pressionados para cima, por ausência de financiamento à produção alimentar para estimular a economia, sendo uma das causas de insucesso por ineficiência e ineficácia do setor empresarial público, que de forma direta, através de interpostos comerciais, nomeadamente o interposto aduaneiro, empresa pública já existente, sem influência no mercado por gestão danosa, poderia influenciar em baixa os preços dos bens e serviços para o consumidor final, promovendo a concorrência no setor retalhista e no comércio de proximidade, mas cuja gestão da reserva estratégica alimentar, materialmente, REA, é o acondicionamento de alimentos essenciais, ou seja, da cesta básica em quantidades suficientes para alimentar a população do Estado. Esta reserva alimentar tinha sido entregue, infelizmente, de forma fraudulenta a uma empresa. Precisamos de debater e criar consenso quanto à cesta básica, quanto à sua composição, quais produtos que devem fazer parte, especificação quanto à sua quantificação. Porquê? Porque são os produtos que compõem a ração essencial mínima em quantidade para um adulto alimentar-se durante um período de tempo, um mês. Se a cesta básica acompanha mensalmente a evolução de preços dos essenciais produtos de alimentação, assim como o gasto mensal que um trabalhador teria para comprá-los,
então podemos facilmente aferir que com o salário mínimo não é possível uma pessoa poder alimentar com o mínimo de dignidade durante 10 dias a sua família, quanto mais durante um mês. E aqui estamos a falar por baixo. Estamos a fazer como referência uma família de 4 pessoas, quando nós sabemos que a maioria das famílias africanas é bem menor. O nosso desafio é de isentar de impostos e taxas os bens da cesta básica e reduzir para 7% do IVA os demais bens alimentares que estiverem no regime de preços vigiados. E estabelecer um mecanismo social de controle preventivo, sancionatório e inibidor das fraudes. A nossa atual condição, em que o principal empregador, o Estado, tem poder de monopólio e a imposição legal de um salário mínimo, às vezes traz efeitos nefastos. Isto permite aumentar o nível de emprego, pagar salários abaixo da produtividade marginal dos trabalhadores e, consequentemente, criar uma má distribuição do produto nacional bruto. Claramente, queremos dizer que o impacto do salário mínimo per si só sobre o emprego e a qualidade de vida dos cidadãos é uma questão empírica, sendo uma interferência exógena na gestão dos recursos humanos das organizações. Assim, configurando-se o paralelismo entre o custo da produção e o nível de vida dos trabalhadores, podemos aferir que é péssimo o grau de bem-estar do cidadão angolano, que moralmente obriga-nos a colocar determinadas questões. Será que o salário mínimo setorial atualmente em vigor ajudou a reduzir a desigualdade na ala inferior da distribuição dos salários? B. Haverá perdas de emprego associadas ao aumento do salário mínimo acima do crescimento médio dos salários? Data vénia, traduzido em miúdos, não há aplicabilidade de políticas sobre os salários e preços, entre outros fatores por ausência de execução de políticas produtivas alimentares, produção interna de alimentos, agricultura, pescas, pecuária e indústria transformadora, carecendo de um melhor enquadramento na estratégia global de desenvolvimento. Há urgente necessidade da revisão do decreto presidencial que aprova o Sistema Nacional de Preços e que é inconstitucional. A política salarial é inconsequente, a cesta básica é incoerente e o modelo de gestão da REA é ineficaz. Pelo que somos de opinião, regulação de preços de bens e serviços essenciais torna-se necessário sobre os bens essenciais para além dos alimentares. Podemos incluir os medicamentos, assim como a título exemplificativo no setor de serviços. Devemos incluir os transportes públicos de passageiros e os serviços de saúde e os serviços de educação. Dizíamos que somos de opinião que este setor deverá ser o tema a propor e debater em plenário, assim como a ser levado junto das comunidades, aproximando os ideais da UNITA e seu grupo parlamentar aos anseios da sociedade civil, sendo, na verdade, as políticas de redistribuição de rendimentos e de preços as agendas sobre políticas económicas que deveriam dominar os debates políticos na nossa sociedade. O Programa de Reconversão da Economia Informal, PREI, é mais um programa de natureza político-eleitoral, moldado para o fracasso sem vantagem agregada para os verdadeiros operadores económicos, cujos principais beneficiários foram segmentos de jovens e mulheres militantes do MPLA e amigos dos quadros dirigentes a nível intermédio, cujo único mérito foi o procedimento de mero registro de mais de 250 mil agentes económicos, onde sem pudor é publicitado que somente 5.700 foram financiados. Portanto, estamos a falar de menos 2,5% dos agentes económicos. O Plano de Ação para a Promoção da Empregabilidade, o PAP, com os seus 101.876 postos de trabalho de emprego fantasia, desempenhado mesmo por um dia, para efeito estatístico, e o fracassado PRODESE, que todos pensávamos que tivesse falecido, mas que agora ressurge de novo nas estatísticas. Esperamos que as reformas institucionais desenvolvidas no setor dos recursos minerais
promovam, além do aumento da confiança e rentabilidade dos investidores, transmitam também aos angolanos mais emprego, renda e consumo, na prática, em melhor qualidade de vida para todos os angolanos. Apesar do país ter uma capacidade instalada de 6,283 megawatts para responder a uma demanda que registra o consumo atual de 2,375 megawatts, estes progressos têm um impacto menos positivo na vida dos angolanos por causa dos parcos investimentos nas redes de transmissão e distribuição de energia, assim como um modelo de gestão aplicado que fomenta as perdas técnicas e fomenta também as perdas comerciais. A situação atual caracteriza-se pelo baixo nível de eletrificação, já que apenas 43% dos angolanos têm acesso à energia elétrica, dos quais 37,8% através de ligação à rede elétrica pública nacional. Há mesmo como que uma discriminação negativa, pois as províncias do interior do país têm os níveis mais baixos da taxa de acesso. Casos do Bié, do Cunene e Lunda Norte, que rondam os 10%, enquanto em Luanda a taxa de acesso é de 66% e em Cabinda 52%. A situação do setor das águas é ainda mais preocupante. O exemplo de Luanda, que tem o maior número de consumidores, espelha a realidade que se traduz numa insuficiência de cerca de 30%, na medida em que se registram avarias prolongadas em bombas e reservatórios, sendo que apenas 500 mil metros cúbicos dia de água são produzidos e uma capacidade instalada de 800 mil metros cúbicos. Infelizmente, se atendermos a classificação ou distinção sobre zonas urbanas, conforme descrito nas políticas públicas, a taxa de cobertura de água nas zonas urbanas sai de 60% em 2017 para 72% em março de 2023, que o Executivo apregoa, que seguramente não corresponde à verdade. Não corresponde à verdade, vocês são testemunhos. Nós perguntamos qual o interesse em fazer ajustes diretos, qual o temor, no caso concreto, em aplicar-se a concorrência plena, verdadeiro baluarte de uma democracia. O simplifica ainda não é tão simples assim. A extrema pobreza de muitos angolanos os dificulta no acesso ao registro civil, registro de nascimento e bilhete de identidade. Os serviços paramilitares da aviação e trânsito e de migração estrangeiros, envolvidos estes anos, ainda não têm vocação para lidar com os cidadãos. A Conservatória do Registro Automóvel deveria estar sujeita a uma sindicância por ineficiência endémica na entrega do título do registro automóvel. Minhas senhoras e meus senhores, a UNITA tem fundadas razões para denunciar que a ladroagem, o termo é mesmo este, ladroagem, continua à solta e conta com o mais alto patrocínio dos membros do Executivo. O Governo tem estado a repetir os mesmos erros e irregularidades cometidas quando, entre os anos de 2004 e 2014, aplicou avultados montantes do erário em obras de reabilitação e construção da rede de estradas nacional, sem que o país tivesse obtido desses empreendimentos grandes retornos para o seu progresso e desenvolvimento. Todos vimos como a rede viária acabou por se degradar no ápice e por ter constituído um conjunto de bilionários. Tendo despendido na altura a absurda soma de 30 mil milhões de dólares norte-americanos, sem que fosse construída uma só autoestrada, como os resultados amplamente publicados o demonstram, esperava-se que o governo tivesse aprendido a lição. Mas isso não aconteceu. E a verdade é que, neste momento, enormes quantias do erário nacional, que deveriam ser utilizadas e repartidas por outras áreas igualmente importantes, voltam a ser desperdiçadas em obras rodoviárias que se revelam de durabilidade efêmera e sem a menor qualidade. E conforme foi possível apurar, em apenas 5 anos, isto é, de 2016 a 2022, já foram aplicados 6 mil milhões de dólares, que se juntam aos 30 mil milhões de dólares desperdiçados anteriormente. Estão a ser observados os mesmos erros na execução técnica, assim como as mesmas engenharias financeiras que transformam tais empreendimentos numa gigantesca fonte de atos de corrupção e de enriquecimento ilícito para os governantes e políticos do regime angolano. Mas deve-se dizer em bom rigor que não têm sido construídas
estradas de durabilidade mínima. O procedimento técnico adotado tem sido de remendo de estradas das mesmas vias, diga-se de passagem. Em 2022, numa operação fora do Orçamento Geral do Estado e por adjudicação direta, o Presidente da República autorizou, através do despacho 142/21 de 3 de setembro, o desembolso de 415 milhões de euros para obras de estradas e vias secundárias na província de Benguela. Um dado a realçar é que estas empreitadas, com o mesmo valor da adjudicação, são as mesmas que vêm sucessivamente repetidas como obras inscritas no Programa de Investimento Público do Orçamento de 2016 a 2022. Outro montante artificialmente manipulado é de 54 milhões e 800 mil dólares, correspondentes à reabilitação e ampliação da cidade de Luanda, na cidade de Luanda, do troço da estrada rotunda do Camamba-Calema 2, conforme determina o despacho presidencial 93/21 de 11 de junho. Esta escandalosa duplicação verifica-se em muitas outras empreitadas pelo país fora, sendo o caso disso a terraplanagem da estrada Coanco-Cafu-Floreno. Aquilo que em termos reais corresponde a apenas 83 km foi quase triplicado para 200 km. E o valor da empreitada fixado em incríveis 600 milhões de dólares. Ainda na Lunda Norte, os 90 km entre o município de Cangula e a povoação do Zovo também têm sido anualmente inscritos no orçamento, desde 2004 até a presente data. A empreitada nunca foi materializada, mas todos os anos surge sempre como obra executada. Junta-se o facto de que os 90 quilómetros são sempre milagrosamente, ou melhor, vão sempre milagrosamente aumentando para 150 quilómetros no orçamento. O mesmo tipo de adulteração ocorre com o caso do troço de estrada entre o município de Lubalo e a comuna de Movonejo. Outra empreitada duvidosa é a que acontece sob a chancela do despacho presidencial número 94/22, de 26 de abril, autorizando a contratação simplificada no valor de 434,976 e 220 euros para a reabilitação das estradas nacionais 40 e 245, troços Rotunda, Mbalo Chau, extensão de 50 km, Mbala Chau Sabate, 97 km, Sabate Congar, 17 km e Lucerne Angulo, 168 km. Pode-se concluir globalmente que estas empreitadas são, via de regra, de execução deficiente, além de não justificarem as avultadas somas do erário que nela se gasta. Tanto os empreiteiros quanto as supostas empresas de fiscalização saem no final das empreitadas com milionárias remunerações. É desta promiscuidade que resultam muitos atos de corrupção e fortunas sem causa, que estão hoje na ordem do dia e levantam o valor da sociedade angolana. Prezados jornalistas, caros cidadãos e compatriotas, a educação em Angola tornou-se um verdadeiro antro de negócios ilícitos e lucrativos com a venda de vagas de acesso e de notas no processo de avaliação. Todos os anos são vendidas vagas a um preço que varia fortemente as famílias pobres, porque as outras pagam. Acrescentam-se a isto as insuficiências estruturais do próprio sistema de ensino, na absorção da população em idade escolar. O resultado só se pode cifrar no crescimento gradual, observado todos os anos o número de crianças sem acesso à escola, o que faz do sistema educacional angolano um fator multiplicador das graves desigualdades e assimetrias existentes na estrutura social do país, sobretudo entre as zonas urbanas e as zonas rurais. Apenas 11% das crianças dos 3 aos 5 anos têm acesso à educação pré-escolar. Menos de 30% dos adolescentes e jovens, que com muito esforço dos pais acabam o ensino básico na escola pública, têm acesso ao ensino secundário. É muito grave. Tudo isto decorre do descaso e negligência com que o Governo trata os desafios respeitantes ao sistema de ensino e educação em Angola. Está verificado que o investimento público do país na educação continua a ser mais baixo da SADC. A percentagem que o Executivo angolano dedica nas suas políticas públicas às despesas de investimento e de funcionamento na educação são inferiores aos países da região com menores recursos. Estão abaixo de Moçambique, que já atingiu faz pequenos 20%, e do Zimbábue, que apesar da crise indicou 21,5% no seu orçamento de despesas de educação.
a Zâmbia 16,2%, as Maurícias 15,7%, o Botsuana 24,4%, a Namíbia 20,7%, a África do Sul 19,5% e o Lesoto 31,3%. Mas não é tudo em relação à negligência das autoridades nacionais para com o Estado do ensino e educação. O corpo docente atual continua pouco dignificado por ter uma remuneração muito aquém do custo de vida atual, forçando a recorrer a alternativas e esquemas indignos para poder sobreviver. Mas não é tudo em relação à negligência das autoridades nacionais. Apesar de ser constitucionalmente um direito inalienável de todo o cidadão, a democratização da educação constitui uma questão política que visa a formação da cidadania por um lado e por outro uma forma de combate à pobreza, sendo um fator decisivo para o desenvolvimento da nação. Contudo, muitas escolas continuam sem carteiras, sem água potável, sem condições mínimas de higiene. Ainda temos crianças a estarem debaixo de árvores e continuamos a ver crianças a carregarem todos os dias banquinhos para a escola. Ainda em relação ao ensino, o governo de João Manuel Gonçalves Lourenço denota não ter políticas de investimento e incentivo à investigação científica e à extensão universitária. A maioria das universidades angolanas carecem de setores de investigação científica. Esta, enquanto uma das vertentes da missão das instituições do ensino superior, destina-se a dotar a comunidade académica, as comunidades locais e as populações em geral, de saberes que enriquecem a sua cultura e contribuem para a melhoria das suas condições de vida e da sustentabilidade. Destina-se ainda a dotar o país da inteligência necessária à produção de soluções avançadas aos problemas e desafios que se colocam e de uma capacidade de produção de saberes nos domínios da ciência, da técnica e da tecnologia, a fim de assegurar a materialização da orientação e do rumo do desenvolvimento nacional. Prezados jornalistas, caros compatriotas, todos estes problemas que vemos em relação ao deficiente sistema educacional sucedem apenas por não se valorizar, na devida medida, a dignidade da pessoa humana. Aliás, como modelos decalcados um do outro, o mesmo se passa atualmente no setor da saúde, onde o cortejo de problemas começa numa deficitária cobertura dos cuidados essenciais de saúde. Em relação ao assunto, há dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde que não deixam margem para dúvidas. Em 2021, Angola apresentou um déficit, um índice de cobertura universal de saúde de 39% da população, inferior ao de 2019, que foi de 40%. São cifras muito baixas a nível da nossa região, onde, por exemplo, a África do Sul e a Namíbia, cerca de 39% das mulheres angolanas não beneficiam de parto assistido. Eu vou corrigir, onde, por exemplo, a África do Sul e a Namíbia apresentam-se no grupo de países com índices que variam de 56% a 75%. E, portanto, os nossos a 39%. Cerca de 39% das mulheres angolanas não beneficiam de parto assistido, enquanto apenas 57% das crianças recebem vacinação de rotina. Menos de 40% da população tem acesso à prevenção e tratamento da hipertensão arterial. E um número inferior a 30% tem acesso ao tratamento da tuberculose. Existe um déficit gritante de estruturas sanitárias a nível das comunidades que possam dar resposta aos cuidados essenciais de saúde da população. E isto sucede em grande medida devido a uma clara inversão das prioridades. O Executivo tem se preocupado mais a construir grandes unidades hospitalares da rede terciária, em detrimento de hospitais primários e secundários. Isto resulta num sistema desequilibrado, cuja expressão mais evidente é o congestionamento que se verifica ao nível terciário de atendimento, que devia ser reservado para casos de maior complexidade. Nesta obsessão pelos hospitais terciários, o que não se percebe é a forma como se estabelecem as relações intersetoriais. Ou seja, ao construir-se um hospital, o Departamento Ministerial deveria ter o parecer de entidades como a Ordem de Enfermeiros, a Ordem dos Médicos e de Diagnóstico e de Terapêutica, porque são estes profissionais que atuarão nestas unidades hospitalares e melhor compreendem os fluxogramas de atendimento. O que tem ocorrido é que o parecer destes profissionais tem sido sistematicamente ignorado, o que contribui para o fracasso dos projetos. Outra questão
Não menos importante é a forma como são apetrechados estes hospitais. Geralmente os mesmos têm sido apetrechados sem se capacitar os profissionais que irão proceder ao manuseamento dos equipamentos. Esquece-se que a técnica não opera por si só, sendo sempre necessária a intervenção humana em alguma medida. O país conta apenas com uma universidade na província do âmbito do ministro do curso de Eletromedicina. Contudo, os profissionais saídos desta instituição de ensino, infelizmente, continuam a vagar por aí, sem que o Ministério da Saúde os absorva. Os hospitais precisam destes profissionais, muitos dos quais permanecem em casa sem nada fazer, mas é o Estado angolano que gasta dinheiro para pagar professores que ministraram as aulas e não emprega depois os profissionais. Verdade. A gestão dos recursos humanos da saúde é também um aspecto que influencia o funcionamento do sistema e deve ser tido em conta. Na colocação dos profissionais em diversas áreas, o MINSA tem usado um critério desproporcional que separa famílias e gera nos profissionais instabilidade emocional que compromete o seu desempenho. Devem ser estudadas formas que permitam mitigar estas situações, evitando-se, tanto quanto possível, deslocações dos profissionais, salvo para situações absolutamente necessárias, por razões incontornáveis. Não é de um país com sérios problemas de coesão territorial, relegando grande faixa da população a viver em condições desumanas. O sofrimento é mais ressentido pelas crianças